Pois é, galera, um vídeo com muitas informações no Flamengo, muita coisa acontecendo, profissional de 15 anos de casa no Flamengo sendo demitido, profissional importante, nós vamos falar aqui, já falo o nome para vocês, Carlos Noval. Pois é, profissional extremamente importante, foi ele que, entre aspas, achou o Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e várias outras joias que passaram aí pelo Flamengo. Estava no Flamengo fazendo um trabalho importante na categoria de base, porém, demitido depois de 15 anos de Flamengo. Nós vamos contar os motivos dessa demissão. Tem também Matheus Gonçalves sendo vendido pelo Flamengo para um clube da Série A. Nós vamos trazer valores aqui, situação vista como muito bem encaminhada para a saída dele. E tem também Pedro, fora da lista de relacionados do técnico Felipe Luiz para pegar o São Paulo. E não é por problema físico, é uma opção técnica, ou seja, o Felipe Luiz, por desempenho do jogador, decidiu não relacioná-lo para pegar o São Paulo nesse sábado no Maracanã. E a gente vai trazer bastidores dessa decisão, vamos trazer todos os lados e eu vou querer a opinião de vocês em relação a essa situação envolvendo o atual camisa 9 do Flamengo. Eu vou começar falando sobre a saída de Carlos Noval, galera. Um profissional que estava há 15 anos no Flamengo, ele fez parte de muita coisa dentro do clube, fez parte dessa transição, dessa melhoria, dessa evolução do Flamengo. Ele participou aí da ascensão da categoria de base do Flamengo, encontrou várias joias, Vinícius Júnior, Lincoln na ocasião, Lucas Paquetá, nossa, vários jogadores, Jean Lucas, vários jogadores que hoje fazem sucesso mundo afora aí, no exterior, passaram pelas mãos de Carlos Noval. E hoje o Flamengo emitiu um comunicado oficial para oficializar a saída de Carlos Noval do Flamengo. Foi uma informação publicada primeiro pelo Flazoeiro, e aí, minutos depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial para informar a saída de Carlos Noval. E olha, vou te falar que eu não esperava, porque o Carlos Noval era visto aí como uma figura extremamente importante. Arrisco a dizer que ele não fica desempregado um dia se ele quiser. Provavelmente, com certeza, tá? O telefone dele está tocando com vários outros clubes o convidando para trabalhar, porque ele é muito bem avaliado no mercado. Porém, vamos trazer aqui o porquê da demissão dele. O Clube de Regatas do Flamengo informa que Carlos Noval não exerce mais a função de diretor das categorias de base. O clube agradece pelo profissionalismo, dedicação e identificação demonstrados ao longo de sua trajetória no mais querido, repleta de conquistas durante os mais de 15 anos de serviços prestados no futebol rubro-negro e deseja sucesso em seus próximos desafios. A partir dessa data, Alfredo Almeida assume a função no Flamengo. Com vasta experiência na formação e desenvolvimento de atletas, Alfredo chegou ao clube em janeiro de 2025 e, desde então, vem atuando na estruturação de um projeto de integração entre o futebol profissional e as categorias de base. Agora, após a decisão conjunta entre o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, e o diretor técnico de futebol profissional, José Boto, ele assume integralmente o setor. Na próxima segunda-feira, Alfredo Almeida e Bruno Pivetti, novo técnico da categoria Sub-20 do Flamengo, serão apresentados oficialmente em coletiva de imprensa no CT George Elal às 11 horas. Bom, pessoal, pelo que foi me falado, o Carlos Noval saiu por uma metodologia de trabalho. A explicação foi essa, por entender que precisava de uma mudança na metodologia de trabalho, e o Alfredo Sampaio se encaixa no perfil que o José Boto, que o clube, que o Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, estavam procurando. Então, questão de metodologia. Todo ciclo tem seu começo, meio e fim. E o ciclo do Carlos Noval chegou ao fim, mas repito, eu confesso que eu não esperava, porque ele é um profissional que é muito bem avaliado no mercado. E boa sorte ao Noval, um cara extremamente do bem, um cara que sempre atendeu muito bem todos da imprensa. Inclusive, ele já foi diretor executivo do time profissional do Flamengo, tá? Na ocasião, eu lembro, em 2018, para substituir o Rodrigo Caetano. Então, enfim, boa sorte ao Carlos Noval, mas duvido que ele fique desempregado durante muito tempo, que é um profissional muito bem avaliado no mercado. Vamos falar agora do Pedro, galera. O Pedro não foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz para pegar o São Paulo nesse sábado por uma decisão técnica, pelo desempenho do jogador nos treinamentos.
E, de fato, gente, aí é a informação de bastidor. O Felipe Luiz, entre aspas, sempre pediu mais do Pedro nos treinamentos. Achava que o Pedro poderia render mais nos treinamentos. E, até o momento, esse rendimento, pelo menos na visão do Felipe Luiz, não aconteceu, tanto é que ele não foi relacionado para pegar o São Paulo. Pelo que eu sei, teve uma conversa entre Felipe Luiz e Pedro na reapresentação do elenco, por conta ainda daquele print divulgado pelo Mauro César, de um dirigente do Flamengo, que ele não revelou quem é, dizendo que o Pedro poderia ser vendido, que a diretoria topava vender por 15 milhões de euros. Então, o Pedro se incomodou com esse tipo de situação, e aí conversou com o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz deixou muito claro nessa conversa que deseja contar com o atleta. Então, tem o lado do Felipe Luiz, que em abril disse que iria montar ou iria tentar montar a equipe para o Pedro jogar, mas de lá para cá, pelo visto, muita coisa mudou. E tem o lado do Pedro também, que está insatisfeito de não ter muitos minutos em campo, e também pela questão da renovação de contrato que foi prometido a ele pela antiga gestão, isso precisa ser dito, tá? E agora, com essa nova gestão, os empresários procuraram a nova gestão, e aí a nova gestão até tentou a renovação de contrato, porém o presidente BAP não autorizou e ficou por isso mesmo. Então, até o momento, é isso. Vamos, mais uma informação que a gente publica aí, que muita gente anda confirmando por aí nas redes sociais. Vamos lá, galera. Pedro fora, então, da lista de relacionados, e como nós informamos aí, Matheus Gonçalves também está sendo vendido pelo Flamengo. Informação em primeira mão, estou lendo tudo aqui com vocês ao vivo, apurando tudo que eu acabei de publicar nas minhas redes sociais, que Matheus Gonçalves está sendo vendido ao Cruzeiro. Proposta aceita pelo Flamengo, furaço que a gente deu aí, o Flamengo vendendo o Matheus Gonçalves por 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Isso é igual a 20... Vou fazer a cotação do dia aqui, vamos lá, ao vivo aqui para vocês. Isso é igual a 22,5 milhões de reais, mais ou menos. Bota aí, 22,5 milhões de reais. Então, o Flamengo vendendo 50%, proporcionalmente seria 50 milhões de reais se fosse 100%. Porém, o Flamengo mantém 50% do atleta por uma futura venda, que eu acho que lá no Cruzeiro ele vai sim performar, e esses 50% futuros vão acabar rendendo mais dinheiro ao Flamengo do que esses 22,5 milhões de agora. Vou dar minha opinião. No meu último vídeo falei que achava que ele poderia ter mais oportunidades, mas nitidamente o Felipe Luiz não queria dar mais oportunidades a ele. Se ele ficasse no Flamengo, ele só ia se desvalorizar, ficar jogando pelo Sub-20 até quando? Até ele completar 20 anos. Então, acho que o melhor caminho, de fato, seria uma venda. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Eu, se eu fosse o jogador, já teria buscado uma saída faz tempo. Porém, enfim, agora aconteceu. Ele vai para o Cruzeiro, que ele tenha muita sorte lá, contrato de 5 anos. O Flamengo vai receber isso aí quase que à vista, isso precisa ser dito. Assim que ele assinar o contrato, a gente vai trazer todos os detalhes da forma de pagamento, mas o jogador nem deve mais atuar com a camisa do Flamengo, tudo bem encaminhado para ele ir para o Cruzeiro. E eu quero a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa venda, o que vocês acharam da situação envolvendo Pedro, também da saída do Carlos Noval. Quem conhece o Flamengo sabe quão bom ele era no dia a dia do Flamengo. O meia-atacante Matheus Gonçalves, de 19 anos, pode estar de saída do Flamengo rumo ao Cruzeiro. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, o clube mineiro formalizou uma proposta de 3,5 milhões de euros, aproximadamente 22,5 milhões, por 50% dos direitos econômicos do jogador. A oferta agradou aos empresários do atleta, e a negociação é considerada bem encaminhada nos bastidores. Matheus esteve recentemente com a delegação rubro-negra na disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, mas, sem espaço com o técnico Felipe Luiz, foi novamente integrado ao elenco Sub-20. Na última quinta-feira, o jogador brilhou ao marcar 2 belos gols no empate por 2-2 contra o Botafogo, pelo Brasileirão da categoria. Revelado nas categorias de base do Flamengo, Matheus Gonçalves tem contrato com o clube até dezembro de 2027. Apesar de ser considerado uma joia da base, o meia-atacante tem enfrentado dificuldades para se firmar entre os profissionais.
Gonçalves foi promovido ao time principal em 2023, na época comandado pelo técnico português Vitor Pereira.